Olá, como fantástico! Nós estamos falando aqui nessa série de vídeos sobre o processo de publicação de livros, como que se faz. No primeiro vídeo eu falei sobre quais são as 9 fases, né, de publicação. Se você não viu, dá uma olhada lá que eu falei de uma forma bem geral, todas as fases. E hoje eu vou entrar aqui na questão da submissão dos originais, que no outro vídeo eu falei mais da relação com relação a como escolher a editora. E agora eu vou falar especificamente de como você vai mandar o seu original. Além de mandar o seu texto lá, o seu livro, é bom que você mande também um book proposal, que traduzindo esse termo seria uma proposta de livro, né? E muita gente não sabe como fazer um book proposal. Eu fiz 2 cursos que ensinaram a fazer esse book proposal e eu uso ele quando eu vou mandar. E teve uma editora, um dos livros que eu mandei para publicação, que me respondeu dando uma resposta afirmativa para publicar e ainda acrescentou que o book proposal foi o que ajudou eles a escolherem o livro. Então, é uma coisa assim que mostra para a editora que você é um escritor profissional, porque já mostra que você está pensando ali como um escritor mais focado aí no mercado, né? Então, além de mostrar que você é profissional, mostra que você consegue apresentar a sua ideia de uma forma organizada e objetiva. Que é como eu falei no outro vídeo, os escritores eles tendem a ser mais criativos e menos objetivos na forma de abordar ali, a editora, às vezes, ou na hora de vender o seu texto. Então, quando você faz um book proposal, você consegue vender a ideia do seu livro em apenas uma página, né? Às vezes mais, dependendo ali do seu livro, como que é a estrutura do seu livro, mas normalmente é uma página só. E nessa página você vai colocar primeiro o título do seu livro, o título mesmo que vai ser publicado, tá? Não é o título provisório, não. É o título do livro, tá? Foi definido. Você já terminou de escrever, já amarrou as pontas, já escolheu o nome, tá pronto. Aí você coloca o título do seu livro, que é o que vai sair na capa, que foi vendido. Os seus dados de autor, que aí seria o nome, endereço, idade, profissão. Se você usa um pseudônimo, como é o meu caso, coloca junto nessa seção de dados do autor. Pra que você tem que colocar tudo isso? Porque na hora que a editora for enviar o livro pra você, ela precisa ter seu nome e seu endereço pra enviar a caixa com os livros, né? E essa questão dos dados é interessante a editora ter, em questão de profissão e etc. Dependendo ali da editora, do que ela publica, do que é o seu livro, é interessante. Mas basicamente é nome, endereço, idade e como que eles te acham, né? Seus dados ali, telefone, essas coisas. Informações de autor, já falei. Plano de marketing. Isso é uma coisa bem difícil. Mas você tem que colocar ali no seu book proposal o que você pretende fazer para poder divulgar o seu livro. Porque muitos autores acham que depois que publica, é a editora que tem que fazer tudo, e não é. Né? Quem vai vender o seu livro é você. É o TCC, você é o maior interessado em ter esse livro vendido. Então, você tem que ter já, antes de publicar, antes da editora aceitar o seu livro, um plano de marketing para poder vender esse livro. Porque a editora vai fazer a parte dela, algumas têm uma equipe de marketing muito pesada, muito focada, e algumas têm uma equipe de marketing que é mais ou menos. Então, quando você mostra que você sabe como vender o seu livro, você se torna mais interessante para a editora, principalmente para aquelas que têm um plano de marketing legal. Então, aí você coloca ali, o que é esse plano de marketing? Você tem blog, você tem um canal, você tem um veículo de comunicação ali que você vai alimentar com dados do seu livro, você vai participar de alguma feira, você vai criar algum conteúdo com relação a esse livro. Dependendo do tipo de livro que você está publicando, você consegue
fazer séries de vídeos, palestras online, palestras presenciais, etc. E isso ajuda a vender o seu livro. Então você tem que colocar lá no seu book proposal o que você pretende fazer, de fazer mesmo, de ação para divulgar esse livro depois que ele for publicado. E dentro desse depois do plano de marketing, você coloca ali uma análise comparativa do seu livro, que vai entrar aqui as referências que você usou e o que você costuma ler, a questão de qual seria o mercado para esse livro, né? Ah, eu escrevo fantasia. Tá, eu escrevo fantasia, eu me inspiro muito em Tolkien, no J.R. Martin, J.K. Rowling, e isso vai estar presente ali no meu texto, e é esse o mercado que eu estou buscando. Então você já define aqui um segmento de mercado que você quer entrar, ou que você já está dentro e que o seu livro vai participar ali desse mercado. Depois você coloca no Book Proposal detalhes técnicos do seu livro. Técnicos mesmo, tá? Vai entrar aqui número de caracteres, páginas, capítulos, tipo de narrativa, público-alvo que você, para quem é esse texto. No caso ali, você pode também colocar uma faixa etária. Eu coloquei até uma faixa etária no meu Book Proposal, mas eu acho que ela não é muito... não traduz muito a questão do público-alvo, porque às vezes você tem ali uma pessoa que é mais velha, mas que curte literatura infanto-juvenil, e isso é bem relativo, é questão de gosto, literatura é gosto. Mas tem um público-alvo. O público-alvo é uma pessoa que curte literatura fantástica, que é o meu caso, estou dando o meu exemplo. Alguém que curta literatura fantástica. Quem são essas pessoas? São pessoas que gostam de fãs de Tolkien, lógico, pessoas que gostam do universo místico, do ocultismo, de cultura pop no sentido nerd mesmo, questão de gamer, de quadrinho, de essas coisas. Então esse seria o meu público-alvo se eu estivesse fazendo esse book proposal. Você tem que ter bem claro esse público-alvo, tá? Coloca aí no seu book proposal. Depois você vai colocar ali um resumo pontuado do seu livro. E esse resumo não é tipo uma sinopse, não, tá? Você pode colocar sinopse também, mas é um resumo mesmo, com início, meio e fim do seu livro. E você pode fazer ele em tópicos ou escrever um resumo ali, alguns parágrafos, falando o que acontece na sua história. A história começa com um mocinho sentado na janela lá, de boa, depois alguém aparece, chama ele pra jornada, e aí ele tem que derrotar um dragão, e aí ele cai num buraco, e no final ele precisa da ajuda de um mago que vai tirar ele do buraco e vai dar pra ele uma espada que ele vai matar o dragão. Depois que ele mata o dragão, ele volta pra casa dele. Sim, essa é a história inteira do livro. Não exatamente assim, mas você vai escrever toda a história, início, meio e fim. Como ela começa, o que acontece no meio e como ela termina. E aqui você pode deixar todos os spoilers, porque a editora quer saber o que acontece, para saber se esse livro vai se enquadrar na linha editorial deles. E lembrando que eles vão ler isso antes de ler o seu livro, então faça um resumo que ganhe eles, que ganhe o revisor. Como eu falei no outro vídeo, os editores normalmente, os revisores, eles leem, os editores, né, leem apenas 3 páginas do livro antes de decidir se ele vai ser publicado. Quando você faz um book proposal, eles vão ler o book proposal primeiro. Então eles vão ler esse resumo primeiro, depois eles vão pegar o seu livro e vão ler 3 páginas. E aí eles vão decidir se eles vão querer ler até o final ou não. Ou às vezes esse resumo vai deixar eles mais interessados em ler o livro até o final, né? Então faça um bom resumo. Na questão da submissão do original também é interessante vocês saberem questões de mercado, né? O que é o mercado, no caso meu, que eu vou escrever literatura fantástica. Você tem que conhecer, eu tenho que conhecer o que tem já de literatura fantástica e colocar aqui no meu currículo o que eu já fiz. Por exemplo, você não pode ficar só sentado, você escreve um romance, não pode ficar só sentado esperando uma editora aceitar o seu romance para poder começar a sua carreira. Você tem que já ir se movimentando, fazendo pequenas coisas. No meu caso, eu já escrevi bastante contos, alguns contos, não bastante, mas alguns contos
de fantasia, para antologias e alguns concursos também. E isso entra no seu currículo. Você pode colocar aqui, coloca aqui o seu currículo, as revistas da qual você participa, as revistas da qual você participou com algum texto, algum material, concursos que você tenha ganho, antologias da qual você participou, que você tenha organizado também, isso conta bastante, entre outras coisas que vão acrescentar ao seu currículo. Outros livros que você tenha publicado, etc. A questão aqui da política de publicação dos originais, você tem que estar muito bem alinhado ali com a editora. Leia antes de enviar o seu original, tá, gente? Saiba para quem você está mandando o seu original, saiba com quem vocês estão falando. Cada editora tem uma política de publicação, você tem que saber isso antes de se comunicar com eles. Porque senão você chega lá e fala assim, eu quero fazer uma publicação, uma divulgação numa feira de, sei lá, cultura nerd. Mas essa editora ela não participa desses eventos. Ela é uma editora que publica, sei lá, uma coisa mais didática, ou a vibe dela é outra, ou a política de publicação dela é outra coisa. O que é muito difícil de acontecer, né? Porque as feiras é onde acontecem essas coisas. Assim, as editoras elas estão saindo desse modelo quadrado, antiquado de fazer literatura, e estão fazendo outras coisas mais diferentes, mas você tem que saber se a editora que você está querendo mandar o seu original, ela faz essas coisas diferentes, né? Até para você saber como propor caso ela não faça. E justificar também a sua candidatura ali, porque você tem que pensar que você está se candidatando para uma vaga de emprego, gente. É bem isso mesmo, porque a competição no mercado editorial, ela tá acirrada. Então você está se candidatando ali para aquela vaga, para aquele lugarzinho na estante deles. E aí você tem que se justificar. Quais são os seus pontos em comum com a editora e quais são os seus diferenciais que vão fazer tanto o seu livro se destacar, né, na estante deles, quanto a editora também ganhar mais mercado por causa do seu livro, né? E a resposta ali das editoras, depois da submissão, ela pode variar de 3 a 9 meses. Quando eu fiz essa pesquisa, essa variação era de 6 a 9, mas já teve algumas editoras que me responderam em menos tempo. A School, eu acho que ela é uma editora que responde mais rápido, eles me responderam já uma vez. Mas pode demorar 9 meses, gente, pode demorar um ano. Um ano eu acho que você já foi, já deu, né? Mas demora bastante mesmo, porque às vezes eles recebem muitos originais e eles têm que pegar de um em um e ler pelo menos 3 páginas de cada. E quando eles se interessam, eles vão ler até o final, então isso leva tempo. Quem lê sabe que às vezes leva um tempinho, né? Então, tenha paciência de esperar, mande para mais de uma editora também, para você poder ter comparação aqui de serviços, você faz uma coisa, você faz outra, etc. E se você vai mandar o seu original impresso, algumas editoras aceitam, tá diminuindo bastante a questão da consciência ecológica também, nessa questão do papel. Mas tem várias que ainda aceitam, as maiores aceitam originais impressos, até uma questão também de já fazer uma primeira triagem, né? Porque não é todo mundo que quer imprimir um calhamaço de papel para poder enviar para editora, isso fica... Não é caro, mas é um gasto a mais que você vai ter. Se você não quer gastar com isso, você já vai passar aí pela primeira fase da seleção de uma editora grande, que é justamente imprimir e enviar pelos correios ou de outra forma aí que você tenha fisicamente o livro. E se você vai fazer isso, você tem que pensar que você vai ter que causar uma primeira boa impressão. Isso quer dizer o quê? Imprima o seu livro num papel bom, tá? Pega um sulfite qualquer e imprime num papel bom se você quer causar uma boa impressão. Faça uma boa encadernação do seu livro. Vai lá, encaderna, bonitinho. Gente, às vezes uma encadernação custa o quê? De 2 a 5 reais. E vai causar um impacto gigantesco. E você tem que pensar que antes de você ganhar dinheiro com o seu livro, você vai ter que fazer um investimento. Isso faz parte do investimento, você causar uma boa primeira impressão. No curso que eu fiz do escritor profissional lá do Carreira Literária, o autor Rafael Montes, ou foi a editora, a Flávia?
um dos dois, porque os dois, o Rafael Manso dá aula lá na carreira literária, e a Flávia Iriarte também, que é editora lá que trabalha na carreira literária também, ela deu essa dica, a questão do você entregar o papel. E eles ambos já comentaram que a questão de você enviar o seu livro por Sedex 10 faz muita diferença. Muita diferença, gente. Então, na hora que chegar o seu livro lá via PAC, eles vão pensar, nossa, ele tá querendo economizar um pouquinho aqui, então ele não quer gastar. O que eu acho uma bobeira, na verdade, só que é uma coisa que faz diferença. É a mesma coisa da questão da entrevista de emprego, de você ter que se vestir bem, você ter que colocar uma roupinha social para ir fazer uma entrevista de emprego. Que é uma coisa meio questionável, né? Quem já participou de muitos processos, eu fiz muitos processos seletivos, então eu sei que isso é discutido entre os candidatos, mas é uma coisa que existe e tá aí, e tem essa questão, tem essa discriminação da questão de você usar um PAC e você usar um Sedex 10. Então, se a gente sabe disso, vamos então. Se você quer, né, ser publicado por aquela editora, se você sabe que ela faz essa questão, então você tem que pensar nisso também. Então, se você quiser e você pode, coloca lá no Sedex 10 para chegar mais rápido. Eu acho que isso tem muito mais a ver com a questão de prazo, né? Você saber que tempo é dinheiro e de você querer encurtar ali esse prazo de recebimento e da questão deles poderem olharem mais rápido e já avaliarem. Eu, particularmente, a minha opinião, eu acho isso meio relativo, porque a gente tá vivendo um momento de crise, todo mundo aí sabe que dinheiro não dá em árvore, né? E o máximo que a gente puder, na minha opinião de administrador, eu acho que o máximo que a gente puder economizar no processo, o máximo que a gente puder reduzir custo é melhor. Mas tem muita gente, principalmente no mercado editorial, que não pensa assim. O mercado editorial ele é ainda visto, principalmente por quem tá no meio, por quem tá lá no topo da cadeia, como uma coisa muito boêmia, uma coisa muito glamurosa, tem que ser uma coisa assim, luxuosa. Então, muita gente dentro do mercado editorial pensa desse lado mais gourmetizado, vamos falar assim. É gourmetizado, sim. Então, pra mim não faz diferença. Se eu fosse uma editora, eu não ia me importar de receber um original para avaliar pelo PAC, pelo registro módico. É mais barato. Vamos economizar, vamos reduzir custo, né? A gente tem que pensar nisso também. Mas tem gente que não pensa assim, e aí entra de novo aquela questão de você conhecer a editora para onde você está enviando, de você conhecer, saber com quem você está falando, né? Algumas editoras não se importam, outras editoras são muito mais conscientes e recebem somente pela internet, o que eu acho que é prático para todo mundo. Uma vez que a gente sabe que eles vão ler, sei lá, só 3 páginas para decidir se vai publicar ou não, é muito melhor você enviar pela internet do que você enviar o papel lá, gastar 300, 400 folhas para eles lerem 3 páginas e jogar fora, né, gente? Então, e joga fora mesmo, né? Vai pro lixo. Bom, além disso, tem a questão das editoras, que eu já falei no outro vídeo, mas eu vou comentar de novo. A gente tem aqui editoras maiores, né? Que são as mais conhecidas, as editoras grandes, aquelas que publicam tradicionalmente, exclusivamente de forma tradicional, né? Essas editoras, elas escolhem os autores que elas querem, gente. Não dá pra você ser um escritor iniciante, chegar numa editora grande e falar assim, publica meu livro e eles vão aceitar. Não, isso não acontece. A não ser que você conheça alguém no meio literário, ou que você já seja uma personalidade grande, ou que você tenha ganhado um concurso muito importante, tipo SESC ou outros afins. E aí sim, já tá ali incluído no prêmio. No prêmio, a publicação, depois que você publicou ali pelo prêmio, você vai conseguir ir direto para uma editora grande depois. Então, não pense que você ser rejeitado por uma editora grande também significa que você não serve para o mercado editorial. Às vezes é só que a editora não leu seu livro. Dentro aqui, no curso que eu fiz, eles listaram o Novo Século, Autêntica, Bem Viral. Bem Viral, nem sei se ainda tem, eu acho que ela mudou de novo. Não sei, eu nunca não fui procurar.
Mas pra mim essas editoras ainda são bem grandes, em comparação com as que eu tenho contato, assim, que eu vejo mais aqui no meu meio. Mas elas são consideradas médias, né? Então, dependendo do seu livro, dependendo do seu grau de popularidade na internet, você consegue. Mas eu não tenho certeza se todas elas, eu acho que não, né? Não são todas elas que publicam de forma tradicional. Mas de novo você tem que fazer a sua pesquisa lá. E temos as pequenas, que são as que eu tenho mais contato. Eu particularmente gosto mais das pequenas, porque eu acho que, por ser uma editora pequena, eles dão mais atenção pro autor e eles prestam mais atenção na questão da qualidade do livro, né? Eu já comprei livros de editora grande que era normal, e quando eu comprei de uma editora pequena eu achei o máximo, porque eles tinham tudo um carinho, é toda uma questão, é uma experiência, na verdade, eles se preocupam ali com o leitor, com o escritor, e isso acaba virando ali uma família postiça. Eu vi muito disso na editora Pendragon, né, o tempo que eu tive de parceria com eles. Quando eu fui na Bienal, eu vi a forma como eles se tratam ali entre os autores. Eu fui também no evento da Pendragon em São Paulo, o encontro deles, né? Deu pra perceber que eles são uma editora pequena, mas eles são uma editora que é muito preocupada com essa questão do relacionamento, tanto com o leitor quanto com o escritor. Então, esse é um exemplo de editora pequena que tem um diferencial aí, do meu ponto de vista, né? Temos também a questão ali das editoras não pagas. Gente, essa questão da editora não paga é meio ilusório, tá? Porque, vamos supor que você conseguiu publicar o seu livro numa editora média grande, que não vai precisar pagar, ou até pequena, tem pequena que faz de forma tradicional também. Mas, indiferente de você pagar ou não pelo processo de publicação, você vai ter que fazer algum tipo de investimento. Você vai ter que participar de feiras, você vai ter que fazer um coquetel de lançamento, um evento de lançamento, ou você vai ter que fazer parcerias além das parcerias que a própria editora já faz, né? Você tem que correr atrás das suas próprias parcerias e fazer a sua própria divulgação. Então, você vai acabar gastando alguma coisa, mesmo que não seja pagando pela impressão, entendeu? Mas tem editoras, se você, por exemplo, ganhou um concurso, você conseguiu ir para uma média, uma grande, as editoras já têm lá um fluxo de caixa reservado para investir na sua obra. E essa que é a diferença da editora tradicional para as outras editoras. A tradicional, ela tem um dinheiro na carteira, ela vai pegar o seu livro e falar assim, nossa, esse livro é excelente, eu vou pegar o meu dinheiro da minha carteira e vou colocar nesse livro. E eles fazem todo o trabalho do investimento. Então a gente tem que prestar muita atenção na hora de enviar o original, justamente por isso, porque e aí que entra a relação das editoras tradicionais com as editoras gráficas, são dois extremos. A tradicional, ela vai tirar o dinheiro da carteira dela e ela vai fazer tudo. Revisão, diagramação, capa, divulgação, brinde, evento, etc. A editora gráfica, ela vai só imprimir o seu livro. E aí a gente tem todas as outras entre uma e outra, são várias escalas ali de editoras que fazem mais ou menos, e aí você tem que ver qual que se encaixa melhor no seu objetivo, na sua estratégia. E você tem que saber também que mesmo que a editora invista no seu livro, você tem também que fazer a sua divulgação, o seu marketing pessoal de autor, o seu marketing próprio do seu livro, não ficar dependendo exclusivamente do que a editora vai fazer, tá? Bom, com relação à submissão, é isso. Falei tudo que estava nas minhas anotações aqui. Tem outros temas que eu vou abordar em outros vídeos, mas por hora é só. Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho dessa parte de submissão. Espero que eu tenha ajudado aqui vocês a criarem seu proposal, sua proposta de livro, e que vocês, na próxima vez que forem enviar um original, vocês aí sejam melhor avaliados pelas editoras e que elas deem uma chance para vocês publicarem seus livros também. Então deixa o seu joinha aqui pra saber que passaram por aqui, que negócio de sempre, né? Comenta aí se vocês estão gostando, compartilha com alguém que vocês acham que precisa saber disso. E eu volto pra continuar falando desse tema. Até
até o próximo vídeo.